Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, que há de restabelecer a sua comunhão com Cristo, que há de te aproximar da verdadeira paixão por ti. Sim, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Hoje, neste 12º dia, estamos aqui retornando para este grande propósito em orações, com o tema fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos viver muito mais além do que a natura. Vivemos o sobrenatural de Deus. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. E hoje, neste 12º dia, trago para a reflexão a leitura o livro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. E a palavra diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, hoje trataremos de um tema abordando na primeira carta de Pedro, a salvação da alma. Diferente do que muitos pensam, a salvação não é estática. A salvação não é apenas um fato no passado ou alguma coisa que ainda há de se revelar no porvir,
mas é uma busca constante por aquilo pelo qual nós, primeiramente, fomos chamados. A salvação tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. No passado, o Senhor Jesus já nos salvou, mesmo que ainda nós estivéssemos mortos em delitos e pecados. Efésios 2, versículos 4 a 6. Ele nos regenerou e essa salvação de Deus por nós no passado é cabal e absoluta, como mencionado em Efésios. Existe também um aspecto futuro na salvação. É acerca dessa salvação que Pedro menciona no versículo 5. Aquela salvação já fostes para se revelar no último tempo. Mas hoje focaremos nossa conversa, nossa meditação no aspecto presente da salvação. Pedro retratava essa salvação quando ele nos diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança não é estática, mas viva e eficaz. Um dos graves erros dos amados irmãos e irmãs é considerar a vida com Jesus uma espera por algo futuro ou um fato consumado no passado. Não, temos uma esperança que é viva. Vamos pensar na salvação presente como sendo uma carreira. Essa carreira possui alguns pontos que merecem ser mencionados para que consigamos alcançar a vitória. Uma das coisas mais fundamentais talvez seja possuir uma vida focada em Jesus e na vida com Ele. Tenho percebido que talvez o maior trunfo do diabo não é enfrentar a igreja de frente, mas porque ele não tem tanto poder. Ele, por sua vez, tira a nossa atenção com coisas que são importantes e nos faz esquecer de trilhar essa carreira. Na nossa vida prática, isso se representa nas palavras de Jesus em João capítulo 5, versículos 39 a 40. Nessa passagem, Jesus repreendeu os fariseus que buscavam estudar as Escrituras, mas não iam até Jesus ter vida. Essa palavra é fundamental. Muitas vezes, a nossa vida cristã é religiosa. Vivemos superficialmente a vida cristã sem conseguir tocar em Jesus de fato. Mas, meus irmãos e irmãs, precisamos ir a Jesus para ter uma vida em nós mesmos. Se não nos esforçarmos para alcançarmos, certamente não teremos vida. Tenha cuidado para não estar vivendo uma vida de religião. Examine a sua vida, meu irmão, minha irmã. Busque o Senhor com humildade. O Senhor nos deixou tesouro enorme, que é o Espírito Santo Consolador. É através dele que nos achegamos a Jesus. O maior dificultador dessa vida não é o diabo, mas somos nós mesmos. Em todas as nossas altivez e orgulho, nós dificultamos o trabalho de Deus em nossas vidas. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, nós somos vasos de barros, e o Senhor, assim como Ele fez com o olheiro, deseja nos moldar conforme a sua vontade. Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6. Se nós não permitirmos que Deus nos molde, se não permitirmos o trabalho dele em nossa vida, não conseguiremos alcançar coisa alguma. Devemos entender que o trabalho dele começa no interior das nossas vidas. O Senhor está a cada momento batendo a porta das nossas vidas, querendo entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Essa palavra é muito usada para evangelizar as pessoas, mas deveria ser pregada na igreja. Precisamos nos abrir para que Deus entre e faça morada conosco. Arranque da sua vida tudo aquilo que impede o trabalho de Deus na sua vida. Lidar com o pecado é muito fácil e não é dele que eu estou falando. O pecado é uma consequência de estilo de vida. Nós devemos arrancar os embaraços das nossas vidas. Hebreus 12, versículo 1. Embaraços é tudo aquilo que não é pecado, mas nos impede
de nos achegar a Jesus. Por exemplo, imagine que você tira uma hora diária para oração. Quando chega do serviço, por um tempo você consegue orar, mas com o passar do tempo você descobre aquele programa fantástico exatamente no horário de oração e lentamente vai esquecendo de orar. É pecado assistir a um programa? Não, mas esse programa está minando a sua vida espiritual. É disso que tratam os embaraços, e eles são os grandes vilões de hoje, e não o pecado em si. Tudo isso se passa por uma pequena coisa que são as nossas escolhas. Se você tem uma vida derrotada, irmão e irmã, tenha certeza que foi unicamente a sua escolha que te levou a essa situação. Tome a responsabilidade para si. Se arrependa e escolha o Senhor hoje, enquanto é tempo. Assim como Paulo, eu rogo a você que está ouvindo este 12º dia, tão simples, a tomar sobre si a responsabilidade de se achegar a esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso culto racional mencionado em Romanos capítulo 12. É uma escolha diária, constante, que nos levará ao nosso grande objetivo. Defina isso em sua mente, meu irmão, minha irmã. Escolha servir ao Senhor e não se contaminar, como fez Daniel. Uma coisa que nos ajuda a permanecer firmes neste propósito é a diligência. Pedro nos diz que a sua segunda epístola, que se fizermos firmes a nossa vocação à eleição, jamais tropeçaremos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Fique atento, vigie a sua vida, seu caminhar a cada momento, a cada instante. Meu irmão, minha irmã, não entregue ao acaso a sua vida e o seu futuro. Muita gente hoje em dia tem orado para que Deus avive a igreja, mas essa oração não é correta. Em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, nos diz outra coisa. Aqui Paulo roga aos irmãos para andarem de modo digno da vocação a que foram chamados, a se esforçarem para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso resulta de um corpo, um Espírito, uma só fé. Ou seja, o avivamento real e profundo na igreja começa na minha e na sua vida. O avivamento não é um trabalho exterior de Deus que nos alcança, mas um borbulhar interno do Espírito que faz também borbulhar nas vidas das outras pessoas. Mas o texto principal, aqui o 1 de Pedro, não é apenas alegria, ele também nos diz que, se necessário, seríamos contristados por muitas provações, e assim a nossa fé seria provada. A provação é uma realidade. Todo cristão passará por lutas e provações, para que a sua fé, a minha fé, seja purificada. E nós não filosofamos com isso. Aqui, provações são de fato dificuldades, lutas, falta de dinheiro, pobreza e perseguição. Mas no momento que passarmos por elas, não nos desesperaremos, pois somos mais que vencedores. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Nisso também nos gloriamos, porque se somos açoitamos por Senhor, os somos. Sofrer pelo Senhor não é uma dificuldade, passa a ser uma honra. O Senhor Jesus é totalmente digno de receber a recompensa de seus sofrimentos, dos meus sofrimentos. Ele não sofreu em vão, mas nos deixou exemplos para seguirmos. E assim como os amigos de Daniel fizeram em Daniel capítulo 3, nós devemos passar as dificuldades com a certeza de que todo momento estaremos acompanhados pelo Filho do Homem, que se faz presente conosco em meio à fornalha. Por fim, meu irmão, minha irmã, sejamos como Paulo, que diz: para conhecê-lo é a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para que, se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículos 10 a 11.
Esse texto retrata bem a salvação presente. É uma luta perseverante. Sofreremos aflições, seremos atribulados, mas tudo isso com a esperança da glória a ser revelada em nós. Essa, meu irmão, minha irmã, é a nossa esperança, a nossa salvação, que há de se revelar no último tempo, e por isso não nos fadigamos, porque o Senhor há de nos revelar uma realidade tremenda e gloriosa. Que o Senhor seja sempre o nosso alvo. E eu encerro com o seguinte pensamento, meu irmão, minha irmã. Você pode confiar no que você não vê? É claro. Que pergunta é essa? Nossas vidas dependem daquilo que não vemos. Coisas como gravidade e o ar que respiramos. Só para mencionar duas coisas. Fé em Jesus é tão natural como a fé em cada uma dessas coisas. O problema é que nossos corações são céticos. Achamos difícil acreditar que qualquer pessoa divina nos amaria tanto. Nossa experiência diz: se é bom demais para ser verdade, é realmente bom demais para ser verdade. Esse ceteísmo é apenas uma forma deturpada da resposta que Deus anseia ouvir de nós. Alegria gloriosa e inexprimível. Não sei de você, mas eu experimentei os dois. Eu prefiro a alegria a ceteísmo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. Quanta alegria enche o meu coração, Pai, ao antecipar como será estar na sua presença, ter o Senhor para secar cada lágrima dos meus olhos e ter o Senhor para me apresentar de novo àqueles que eu amo e àqueles que eu conheço por reputação. Por favor, não deixe minha vida ser mais longa do que esse senso de antecipação em mim, e nunca deixe aquela esperança minguar no meu coração, independentemente do que acontecer na minha vida aqui. No nome de Jesus eu oro e agradeço por esta rica palavra, por esta rica revelação, a salvação das nossas almas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.